Hare Krishna, boa noite, bem-vindos a mais uma aula. Então, começando. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudhiraye. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine. Então, hoje nós vamos terminar o terceiro pada. Nós temos ainda dois Adhikarana. Nós temos o Adhikarana 9, que é chamado pelo tremor, e o Adhikarana 10, que é chamado a caixa. Ele vai dizendo sobre o tema que nós chamamos de algo diferente, né? Artantara, algo diferente em relação ao Brahman. Então, só para nós fazermos o nosso, para aquelas pessoas que estão vindo na primeira aula, como é uma aula sequencial, então nós temos uma sequência, mas a forma como nós tratamos cada um desses adhikaranas é a mesma, utilizando o processo no Nyaya, né, o processo dialético de apresentar com base nos Upanishads. Como o Vedanta, ele é uma conclusão filosófica dos Vedas, o Vedanta vai se basear nas Upanishads, tá? Então as Upanishads nos trazem o conhecimento esotérico dos Vedas, porque os Vedas, ele tem duas grandes divisões, entende? Que é chamado Pravriti Marga e o Nivriti Marga, entende? Assim como os Vedas é o verbo, né? Aquele conhecimento que criou o mundo, que é a base de toda a criação, ele pode ser comparado como fosse um manual de instrução, não? Quando uma pessoa cria um aparelho, um carro, um gravador, qualquer coisa assim, ela ganha um manual junto, e dos manuais e das instruções que estão contidas no manual, duas são mais importantes, como ligar e desligar. Então, para Pravriti Marga é aquele conhecimento para criar o mundo. Então, e como manter a ordem do mundo, o Dharma, Rita, a ordem cósmica. Então, para isso, essa seção Karma Kanda dos Vedas é importante. Mas existe também outro tipo de conhecimento que é chamado Nivriti Marga, aquele caminho que é o desligar. Como resolver o problema definitivamente da existência material, que ela é problemática. Ela é cheia de misérias, é temporária, e portanto, mesmo que os Vedas nos deem orientações para viver da melhor maneira neste mundo, mas o mundo é temporário. E isso entra em conflito com a natureza eterna da alma. A natureza eterna da alma. Então, enquanto este ponto não está incomodando, enquanto as pessoas ainda estão na esperança de serem felizes neste mundo, então elas podem se abrigar na parte Karma Kanda dos Vedas, contido. Então esse Darshana chamado Mimamsa, o Karma Mimamsa é essa hermenêutica dos rituais, dos mantras, para que a pessoa possa evoluir
ir para os planetas celestiais, desfrutar e depois nascer em melhor vida. Então é como, podemos comparar, é como você está no presídio e você está ali podendo barganhar e negociar com os policiais, com os carcereiros, com o sistema, para que você possa ficar ali mais confortável possível, numa boa cela, com Wi-Fi, o direito a ter visita íntima. Todas as pessoas têm todos esses privilégios e pensam que podem ser felizes dentro da cadeia. Então, de uma forma, a sessão Karmakanda, ela dá frutos temporários. Agora, o Jnana Kanda, que começa com o estudo dos Upanishads. Então, o Jnana Kanda, ele traz para nós o Vedanta. Não apenas o Jnana Kanda, nós também temos o Upasana Kanda. Então, essa parte do Pravriti Marga, o caminho de resolver o problema da existência material, da libertação, ele tem duas divisões, que é o chamado Jnana Kanda, do conhecimento, da autorrealização, que é o conhecimento propedêutico, para você sair da vida materialista e entrar na vida espiritual, e depois o Upasana, que também, às vezes, é chamado também de Bhakti, porque o Upasana é meditação e Bhakti também é uma forma de meditação. Krishna explica na Bhagavad Gita isso, que dentre os karmis, os trabalhadores fugitivos, dentre eles, aqueles que se sobressaem são mais elevados, e esses são os Gyanis. Então, os Gyanis são superiores ao karma. Mas superior aos Gyanis, os Jnanis são os Yogis. Por quê? Porque essa diferença? Porque os Gyanis, eles apenas discriminam sobre o que não é o real e, portanto, querem realizar o real de uma forma negativa. Isso é chamado na teologia cristã de apofagia, pela negação. Deus não pode ser compreendido pelo que ele é, então nós podemos ver o que ele não é. Então o Jnana Kanda, ele nos prepara para o caminho espiritual. E o Upasana Kanda purifica a nossa consciência, é a meditação para que você possa ver Deus no coração. E vendo Deus no coração, você começa o relacionamento com Ele e aí você pode desenvolver Bhakti. Então, na verdade, os Vedas estão assim. Então, portanto, no Vedanta, o tema dele exatamente é este: conhecer esta realidade, o Brahman, o absoluto, pelo qual nós podemos nos libertar desta existência material temporária e nos situarmos na plataforma de eternidade. E nos situarmos em nossa posição constitucional eterna. Então nós estamos estudando aqui, baseado nesse estudo dos Adhikaranas, tá? Então, só agora retomando, tem na nossa aula, o Adhikarana 9 é o da aula de hoje, tá? Então, retomando a nossa caminhada, então o nome deste Adhikarana, deste tema, dessa parte do primeiro capítulo, é chamado Kampana. Kampana é tremedeira, né? É tremor, entende? É vibração. Entende? Então, pelo temor. Kampana Adhikarana. Então, vamos retomar o tema que está sendo tratado desde o primeiro Pada, que são a definição, a descrição da verdade absoluta, a descrição do Brahman. O Brahman é definido, primeiro é estabelecido que agora na vida humana temos que indagar sobre ele, se define que ele é a origem de tudo, a causa de tudo, onde tudo se mantém e para onde tudo retorna, e depois começamos a falar sobre o processo de como ele pode ser conhecido e como ele é descrito. Então existem várias descrições diretas e indiretas do Senhor, então o Vedanta Sutra vai tentando ligar que essas descrições, será que descrevem Deus ou pode descrever também outras coisas? Então, portanto, a discussão aqui é que essas afirmações do Upanishad. Mas como o tema do livro é a descrição da verdade absoluta, e o tema desse capítulo também são definições, isso chama-se Samanvaya, na filosofia Nyaya, que significa coerência. Então, a conclusão, as interpretações, as traduções dos Adhikaranas
e das coisas tem que ser coerente com o tema do capítulo. O exemplo de coerência de Samamvaya é, por exemplo, se você tem um livro de receita culinária, aí esse livro pode ter vários capítulos. Então aqueles capítulos têm que estar tem que ser coerente com o tema do livro. Então, por exemplo, você não pode ter um capítulo que ensina como fazer uma bomba atômica. É um livro de receita. Você pode ter receita de como fazer uma bomba, aquele doce que se come, mas uma bomba assim não pode, porque não é coerente. E também, num dos capítulos do livro, se aquele capítulo é sobre como fazer pães, então como fazer massa fermentada, então naquele capítulo não pode ter outra coisa, como por exemplo, como fazer um suco. Então não é coerente com o tema do capítulo. Então, da mesma forma, eu apenas estou falando isso porque esse é um dos pontos que guiou Vyasadeva a dar o seu Siddhanta. Tá? Muitas vezes, por exemplo, o tratamento primeiro nós temos a tese, o Vishaya, uma afirmação feita pelo autor. Aí surge a dúvida e depois se cria uma antítese, uma contestação disso, e depois o Vyasadeva ele nos dá a tese. Então, o Adhikara de hoje ele está saindo de uma divagação do Adhikarana 8. O Adhikarana 8 ele se afastou um pouco da discussão das qualidades do Brahman, das qualidades de Deus, e entrou num tema em decorrência do Adhikarana 7, que diz que os deuses não podem estudar os Vedas, eles não podem conhecer o Brahman. Depois foi dito que os deuses podem conhecer o Brahman, sim, há uns argumentos que eles não têm cobre, depois mostra que os seus corpos não são materiais. Então, tendo em vista isso, aí se pegou uma carona para dizer também outro tipo de pessoas que não podem conhecer a verdade absoluta, porque para conhecer a absoluta você tem que estudar os Vedas. Então tem pessoas que não podem estudar os Vedas. Então aqui entra num critério, foi uma aula um pouco, um tema bem polêmico sobre a questão de que os Shudras, aqueles que não são das classes superiores, que são iniciados, que têm Diksha nos Vedas, não podem estudar os Vedas. E aí foi deixado bem claro que isso pode ser que, de uma forma, eles não estudem um tipo de Veda, mas na verdade eles podem estudar qualquer tipo de literatura védica. Então foi uma divagação. Agora o autor volta de novo para onde nós estamos. Ou seja, então por isso o comentador explica aqui que, terminando a divagação, o autor agora retoma o tópico original. Por isso que a aula passada não foi uma aula muito interessante filosoficamente, porque quase não foi muito filosófico, não? Foi uma questão muito de princípios éticos e morais da civilização ariana, civilização védica. Tá? Vamos lá. Que também é baseado num princípio do Varnashram que Krishna ensina no Bhagavad Gita, mas que é deturpado e é levado para uma área um pouco diferente. Então nós falamos sobre isso na última aula. Então, o Vishaya. Então agora vamos voltar. Qual é a declaração desse Adhikarana? Então nós vamos pegar o Katha Upanishad, onde está presente essa passagem. Yaridam kinchi jagat sarvam pranay jati nishritam Mahabhayam vajram udyatam ya etar vidhuramrita te bhavanti. O universo surge de prana, que é como um raio lançado, que causa muito medo. Quem o conhece assim torna-se imortal. Esse é o verso do Katha Upanishad, capítulo 6, texto 2. Então, surge-se a dúvida. Este Vajra, este raio, tá? Esse Vraja é um raio ou é o Brahman? Porque essa palavra Vajra significa raio,
ela também existe, tem outras traduções do dicionário que pode significar também diamante, inclusive é utilizado muito no budismo, né? Uma das 3 grandes linhas do budismo, teológicas do budismo, é chamado o Vajrayana, o budismo tântrico. Então o Vajra ele é o raio, né? Entende? Pelo menos essas escolas rádias que dizem que você pode ter uma iluminação assim, espontânea no momento, como um raio caindo. Então o Vajra, ditado aqui, que quem, entende? Que este universo também foi criado do prana, da energia vital, assim como um raio, e portanto que causa medo, o fato de... Depois vamos analisar esse texto aqui. Então o Purva-paksha é este, a antítese, né? É que, por que é que ele, esse raio, né? Esse prana que é como um raio, causa temor? Por que ele causa temor? Não é pergunta. Tá dizendo, por que ele causa temor? E pela descrição da liberação que é obtida pela sua compreensão, esse Vajra é meramente uma descrição poética sem sentido. A palavra Vajra significa raio ou relâmpago. Por isso, e porque a palavra prana aqui não significa ar vital, mas sim protetor, nessa passagem não podemos dizer que Vajra indica o Senhor Supremo. Porque a frase Udyatam Vajram, raio elevado, contradiz esta segunda interpretação. A palavra Vajra tem que significar apenas raio. Então, na conclusão, nós vamos ver essa discussão. Os adicaros de hoje não são muito longos, vai dar tempo de nós discutirmos bem, inclusive vocês podem fazer perguntas. Então, na medida que nós estivermos enrolando aqui, vocês surgirem dúvidas, já digitam. Tá? Já pode digitar e deixar ali, porque daí quando chegar na hora do intervalo eu posso ver, ele vai ter perguntas. Tá? Daí não precisam ficar. Então, boa noite quem está entrando aí, o pessoal está chegando bastante gente. Então, Siddhanta, a conclusão deste tema de hoje é apresentado em alguns, nós temos na verdade 2 sutras, 2 aforismos nesse Adhikarana. E o primeiro ele diz: Kampana significa pelo tremor. Então, traduzindo, significa por que treme? Por causa do tremor. Porque todo mundo treme. Vraja é o Senhor Supremo. Tá? Então, ou seja, porque todo o universo treme de medo do Senhor Supremo, que controla todas as entidades vivas, ele é chamado de Vraja, o raio. Esse raio que dá medo, por exemplo. Eu vejo os animais, por exemplo, quando numa tempestade existe raios, tremores, relâmpagos, os cachorros, os gatos vão para baixo da cama. Então o Vraja causa medo, né? As crianças têm medo do raio. E tem pessoas adultas que têm medo de raio, entende? Alguns têm medo que o raio caia na sua cabeça. Então esse tremor indica que o Senhor, entende? É medo. E é interessante ver que isso é o princípio base quase de todas as religiosidades. Primeiro você relaciona com Deus numa atitude de temor a Deus, de que algo tão grande, tão inconcebível e tão poderoso leva a este temor. Entende? E, na verdade, o temor é uma forma, nós podemos falar o temor não no sentido negativo, mas de uma forma, também pode ser visto de uma forma positiva de respeito. Não? Entende? Então, vamos trazer agora a interpretação do Srimad Bhagavatam deste aforismo. Então nós vamos trazer um verso. Na verdade nós temos
vários versos, primeiro 2 versos do 6º canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 10. Nessa parte do Srimad Bhagavatam, do 6º canto, do capítulo 10, ela trata do quê? Da batalha entre os devas, os semideuses, e o Asura, o grande demônio Vritássura. Então aqui, este verso que nós vamos ler aqui é quando... Gente, então vamos ler o primeiro verso, depois eu vou explicar qual o contexto dele, tá bom? Atendro vajram udyamya nirmitam vishvakarmana murne shakti biyutsikto bhagavat tejasam vitaha vrito devaganai sarvai gajendro pari ashobhata stuyamanu munis ganai strailokyam harshayaniva. Depois disso, o rei Indra, com muita firmeza, pegou o raio que Vishvakarma fabricara utilizando os ossos de Dadhiti, investido do extraordinário poder de Dadhiti Muni, e iluminado pelo poder da suprema personalidade da divindade, Indra, cercado de todos os semideuses, passeava montado nas costas de seu carregador Airavata, que é um elefante, ao mesmo tempo em que todos os grandes sábios ofereciam-lhe louvores. Assim, o brilho que dele emanava era muito belo, satisfazendo os 3 mundos, enquanto ele partia para matar Vritássura. Esse verso aqui, como eu estava falando, é o verso do 6º canto, capítulo 10, onde Shukadeva Goswami, na sua instrução, quando ele fala o Bhagavatam para Parikshit Maharaj, ele cita o caso, a história de Dadhiti, que está conversando com Indra. Na verdade, só para fazer um pouco, ver o contexto dessa história, Indra teria que matar este grande Asura, que foi gerado de um sacrifício, primeiro com a intenção de matar Indra. Acredito que a mãe dos Asuras, Diti, ficou muito angustiada porque Indra, o rei dos deuses, dos devas, tinha matado seus filhos, vários filhos. E portanto, ela fez um sacrifício para matar Indra. Então, ela recebeu do guru dos Asuras, que é Shukracharya, entende? Um mantra, que ela ia gerar um ser terrível que teria o poder de ser morto. Mas como ela pronunciou errado o sânscrito, o problema de mantras, esses mantras védicos, fruitivos, que tem efeito de magia, de trazer coisas, se você pronuncia ele errado, o tiro sai pela culatra. Então uma palavra longa, ela repetiu breve, por exemplo. Então, portanto, em vez de naquele sacrifício ser invocado uma entidade, um demônio que pudesse matar Indra, ele viu uma que foi morta por Indra. Então essa entidade foi Vritássura. Mas Vritássura era tão poderoso, que Indra estava com dificuldade de matar Vritássura. Então o que aconteceu? Ele, sendo orientado pelos sábios, pelos deuses, ele sabia que a única coisa que poderia matar Vritássura seria uma arma de raio feito dos ossos de um sábio chamado Dadhiti. Então, aqui, nesta parte aqui, está dizendo como que Indra recebeu este raio, não? O engenheiro dos deuses, Vishvakarma, fez usando os ossos. Esse é o primeiro caso conhecido na história assim, de doação de órgãos, né? Então, Dadhiti doou os seus ossos
para essa causa nobre de matar o Asura, que estava criando desarmonia no universo, estava tirando o equilíbrio do Dharma. Então esse é o contexto pelo qual Indra está mostrando como Indra pegou este raio. Então, aqui de novo o raio está sendo colocado aqui como sendo uma arma, né? Eu vou continuar aqui para a gente poder chegar no sentido do Adhikara. Próximo verso é Yathai Katmyanu Bhavanam Vikalparahitak Swayam Bhusharna Yudha Lingakya Dhate Shakti Swamayaya Tenaiva Satya Manena Sarvanyo Bhagavan Harihi Patu Samai Kswarupairna Sada Sarvatra Sarvagaha. A suprema personalidade da divindade, as entidades vivas, a energia material, a energia espiritual, são inteiras, são todos entidades individuais. Em última análise, entretanto, juntos, eles constituem o Supremo Único, a personalidade da divindade. Portanto, aqueles que são avançados em conhecimento espiritual veem a unidade na diversidade. Para essas pessoas avançadas, os ornamentos corpóreos, o nome, a fama, os atributos e as formas do Senhor, bem como as armas que porta em sua mão, são manifestações da força de sua potência. De acordo com a elevada compreensão espiritual que alcançaram, depreendem que o Senhor onisciente, que manifesta várias formas, está presente em toda parte, que Ele proteja-nos de todas as calamidades, onde quer que estejamos. Esse é um verso também do mesmo canto, do sexto canto, só que é o capítulo 8, 2 capítulos antes daquele que nós vemos. E nessa parte ali, do capítulo 8, é um capítulo que fala sobre o escudo Narayana Kavacha, que foi também Shukadeva Goswami respondendo uma pergunta de Parikshit Maharaj. Ele conta como que Vishwarupa, entende? Ele ensinou esse escudo. Entende? Esse é um escudo feito dos mantras, tá? Para proteger Indra nesta luta que ele ia ter com Vritáshura. Então é o mesmo contexto daquela parte que eu estava falando de que Indra está lutando contra o grande Asura Vritáshura. Então, Shukadeva, ele está mostrando. Então esta afirmação aqui foi feita por Vishwakarma, entende? Que é exatamente o engenheiro que construiu a arma de raio para que Indra pudesse utilizar. Então, e agora o próximo verso também do sexto canto, mas só que nós vamos para o capítulo 12, né, que fala sobre já para frente, mostra quando Vritáshura foi morto, certo? Entende? Então este próximo verso e o outro também, nós vamos ver os 2 versos do Srimad Bhagavatam, eles foram falados pelo próprio Vritáshura. Quando Vritáshura estava sendo morto por Indra, ele começou a pregar, a falar lições filosóficas muito profundas para Indra. Ele estava sendo morto, né? Indra estava ali com raio cortando ele, e enquanto ele estava sendo morto, ele estava assim dando conhecimento espiritual para o próprio Indra. Né? Então,
por isso que é chamado de a morte gloriosa. Então, apesar daquela personagem de um Asura, portanto ele teve que agir como Asura, mas ele tinha muita sabedoria e também era um grande Egito. É uma história um pouco complicada. Vamos lá. Então o próximo, então vou ler os dois outros versos. O primeiro é Yathadarun Mainari Yatha Patramayo Mrigaha Evam Bhutani Maghavam Ishatantrani Vidiboho. Ó rei Indra, assim como um boneco de madeira que parece uma mulher, assim como um animal feito de grama e folhas, não podem mover-se ou dançar independentemente, mas estão sob completa dependência da pessoa que os maneja. Todos nós dançamos de acordo com o desejo do controlador supremo, a personalidade da divindade. Ninguém é independente. Então, próximo verso. Loka sapalaya sieme shwasanti vivashavashe dvijaiva shichabam badha sakala iha karanam. Todos os seres vivos em todos os planetas neste universo, incluindo as deidades que presidem a todos os planetas, estão sob o controle completo do Senhor. Eles agem como pássaros apanhados numa rede que não pode se mover independentemente. Então, podemos ver que a colocação desses diferentes versos mostra realmente que se existe alguma coisa que faz as pessoas tremerem, não é um raiozinho, é exatamente aquela personalidade que é mais inconcebível, que é mais poderosa de todos. Então, essa citação dos versos de Srimad Bhagavatam mostra que, na verdade, todos os seres neste mundo, então, este sentimento de temor a Deus, que é, por isso que é falado que ele é como um Vraja, que causa o temor. Então vamos voltar no verso que ele está dizendo aqui. Que o universo surge de prana. Então, este prana, ele é a causa do universo. E nós já discutimos em algumas de outras aulas a afirmação de que ele é prana, é energia vital. Primeiro de tudo, podemos ver que este prana, a energia vital, ele não é um produto da matéria, ele não surge da evolução. O prana, a energia vital, ele pode estar presente no primeiro estágio da manifestação cósmica, que é chamado Mahatattva. Mahatattva, que é o estado da consciência cósmica, né? Então, a energia vital, ela vem de Deus nesse mundo. Então, por isso, prana é um dos nomes de Deus, que Deus é o princípio vital, porque a alma, ela é a vitalidade. A alma, ela que dá vida ao corpo, certo? Então, o Ramanujacharya, ele analisa isso muito bem, de que existem duas almas. Isso é muito bem elucidado nos textos Upanishads. Existem vários Upanishads que explicam que, assim como a analogia de dois pássaros numa árvore, nos galhos da árvore, um deles está avidamente comendo os frutos doces e amargos da árvore e outros apenas testemunhando. Então, no coração, e também nós já tratamos em outras aulas também, em outro Adhikarana, sobre que esses dois seres que estão no coração é a alma individual e a alma suprema, o Paramatma. Então, a alma é o prana do corpo. Ela por isso a diva é chamada aquela que tem prana. Por ela ter prana, ela dá vida ao corpo. Agora, Deus dá vida a esta alma. Então ele é o prana do prana. E, portanto, o universo surge dessa condição do prana.
Nós temos que entender que a energia material, tudo que existe neste mundo, se manifesta aqui nos limites da dimensão da matéria, que é temporária, que é plena de dualidade, mas aquilo que se manifesta, que se reflete nesta condição limitada, existe numa dimensão perfeita, ideal, arquetípica, que é o plano espiritual. Então, nesse sentido, se nós queremos falar sobre prana, não, prana não é energia vital, entende? Que é como raio, entende? Não, este prana, aqui falado aqui, que faz todos, que como um raio, faz todos tremerem pela grandeza que ele é, só pode ser o Brahman, só pode ser a verdade absoluta e não outras coisas. Então, dessa forma, deste Adhikarana, eu acredito que nós esquecemos, não, nós estamos aqui, Campanato, só um minutinho, eu acho que nós pulamos um verso do Srimad Bhagavatam. Viagem não passa para o... Tá certo. Então, com isso, nós vimos os comentários do Srimad Bhagavatam no primeiro aforismo deste Adhikarana. Tá? Agora, o segundo aforismo do Adhikarana vai complementar essa ideia do prana, que é como um raio. Tá? Agora ele vai falar sobre que Jyotir Darshana. Jyotir Darshana. Jyotihi, que é da refulgência, do brilho, né? E Darshanat é pela visão. Então, literalmente diz, porque devido, por causa da refulgência. Vajra é o Senhor Supremo. Esse raio é o Senhor Supremo. Por quê? Por causa da refulgência. O Senhor é refulgente também. O Senhor Supremo, portanto, recebe este nome de Vajra, devido à sua poderosa refulgência. O raio, ele brilha à noite, no relâmpago, então imagine Deus. Entende? Então, se esse raio como um princípio de uma energia poderosa vem, então imagine o plano supremo, este raio supremo que é chamado. Então vamos agora ler dois versos do Srimad Bhagavatam. Um verso do 6º canto e o outro verso do 10º canto. Vamos primeiro ver o primeiro verso. Manuesha Vajrastava Shakate Jasa. Tem um erro aqui na digitação. Hare Daditis Tapasata Tejitaha Tenaiva Shratum Jari Vishnu Yantrito Yato Hari Viraja Shri Gunas Tataha. É Shaka mesmo aquele verso, tá? Ó Indra, reis dos céus, o raio que carregas para matar-me. Aqui neste verso, quem está falando? Aqui, Vritásura, quando está sendo morto por Indra, está falando para Indra, naquele mesmo contexto, naquele mesmo capítulo que nós já lemos, que é as qualidades transcendentais de Vritásura. Tá? Ele está falando para Indra. Tá? Ó Indra, ó Rei dos céus, o raio que carregas para matar-me foi revestido do poder do Senhor Vishnu e da força das austeridades de Daditi. Como vieste aqui para matar-me de acordo com as ordens do Senhor Vishnu, não há dúvida de que serei morto quando disparares o teu raio. O Senhor Vishnu aliou-se a ti, portanto tua vitória, opulência e todas as boas qualidades
estão garantidas. Então, vamos ver aqui como que Vritrashara, apesar de ser um Asura, ele era uma pessoa iluminada, ele entendia a posição do Senhor Supremo. Então essa questão do raio, de novo aqui coloca que este raio, que foi tirado dos ossos da Diti, o Vishvakarma, ele tem a potência. Ele é Shakti-avesha, ele é dotado da potência do raio supremo, que é o Senhor Vishnu. Por isso nós podemos ver que a potência de Deus não pode ser alcançado pelos nossos próprios esforços de conhecimento filosófico especulativo, ou mesmo de austeridade, de etapas, discriminação, viveka, estudo das escrituras. Isso tudo é importante, purifica a nossa consciência, é importante no nosso caminho para mostrar a nossa contrapartida de que nós desejamos chegar a Ele, mas só pela graça dele que Ele se manifesta. E, portanto, o Senhor só se manifesta naquelas pessoas em que Ele confia nos sentimentos daquela pessoa, ou seja, nos seus devotos. Então, Daditi Muni era um grande rishi, era um grande devoto do Senhor. E Indra também era um devoto, porque apesar dele ser um devoto assim, ainda envolvido nas coisas desse mundo, suas paixões, ele tinha uma função a serviço do Senhor Supremo, como rei dos deuses, responsáveis pela administração do cosmos material, da dimensão da Terra, de todo esse universo. Ele tinha essa função e, portanto, o Senhor Vishnu lhe deu favor. E Vritrashara, ele está reconhecendo isso. O Senhor te favoreceu. Claro que Deus favorece. Deus cria o mundo e Ele dá as leis que devem reger o mundo para o benefício das entidades vivas, para que elas possam evoluir. E assim, no projeto da existência material, que são os Vedas, que é dado ao primeiro ser criado, que é Brahma, há as instruções ao programa da criação, que sendo iniciado por Brahma, tem o projeto de que ele tem que ser administrado. Então os Devas, que trocam de mandato periodicamente durante o dia de Brahma, os dias de Brahma várias vezes, especialmente às vezes nos períodos dos Manvantaras, esses deuses estão ao serviço de Deus. Então o Senhor vai... Então, por isso é dito que quando os Devas, quando o Senhor Brahma não conseguem manter o Dharma, a ordem cósmica, eles oram ao Senhor Vishnu, que preside num planeta dentro do mundo espiritual, naquela região da estrela polar, Shvetadvipa, esse planeta espiritual. E aí ele intervém. É assim como os governos, quando a prefeitura não está conseguindo resolver o problema, segurança, saúde, etc., aí ela pede intervenção do governador, do estado, ou então o estado, a prefeitura pede intervenção do governo federal. Então, na forma, quando os deuses não conseguem cuidar da sua administração desse universo, eles pedem intervenção transcendental e o Senhor Vishnu encarna. Por isso Krishna explica na Bhagavad Gita, sempre que o Dharma está em perigo, os Asuras estão mais fortes, os Devas perdem o controle, eu apareço para proteger os Dharma, proteger os devotos e aniquilar esses Asuras. Então o Senhor tem essa função, por isso o Senhor investiu este poder. Então este raio, ele é o Senhor Supremo, este Vraja é o poder, é a Shakti dele investida. Por isso nós podemos ver, essa é na verdade a questão da Shakti, do Shakti-avesha, o Senhor investir outros seres com o seu poder divino, pode ser encontrado em muitas religiões, que o Filho de Deus, aquele profeta, ele vem com o poder divino para fundar uma religião, ou para guiar um período de evolução da humanidade em tal época. Então nesse caso aqui, Indra está cumprindo a sua função cósmica
de acabar com esta força assim, antagônica no universo, e, portanto, ele recebeu esse poder. Então isso deixa bem claro que e próprio Vitácio reconheceu isso, né? Senhor, vocês são do time do Senhor Supremo, entende? Tá? Então, portanto, vocês já estão vitoriosos. Tá? Então, o próximo verso. Sri Devaki Uvacha Rupam Yatat Prahura Vyaktamadhyam Brahma Jyotir Nirgunam Nirvikaram Sata Matrang Nirvisheshang Nirihang Satwang Saksha Vishnu Radhyatma Dipa. Aqui esse verso aqui é um verso do 10º canto do Srimad Bhagavatam, do 3º capítulo do 10º canto, que trata sobre o nascimento de Krishna. Então, nessa parte do Srimad Bhagavatam, que fala sobre o nascimento de Krishna, Shukadeva Goswami está explicando para Parikshit Maharaj como, quando o Senhor Supremo aparece, e ela já está grávida, o Senhor está presente no seu ventre, e assim ela brilha uma refulgência pela presença do Senhor. E aí os deuses, os devas, vêm para glorificar a Devaki por causa da presença do Senhor Supremo no seu ventre. É por isso que os devotos são adorados como Deus, porque Deus está em seus corações. Deus está agindo através deles. Então, por isso, os deuses vêm. E aí, neste caso, o Senhor Devaki ora para o Senhor Supremo, que apareceu em seu ventre. E, como uma criança, como qualquer criança, ele apareceu ali, e Devaki começa a glorificá-lo com essas preces. Então, essa prece é essa aqui. Ela diz assim: Sri Devaki. Deixa eu ver. Eu já li o verso em sânscrito, a tradução é essa. Sri Devaki disse: meu querido Senhor. Meu querido Senhor, existem diferentes Vedas, alguns dos quais vos descrevem como imperceptível as palavras e a mente. No entanto, sois a origem de toda a manifestação cósmica. Sois o Brahman, o maior de tudo, pleno de refulgência como o sol. Não tendes causa material, não sofreis mudanças ou modificações, e não tendes desejos materiais. Por isso os Vedas dizem que sois a substância. Portanto, meu Senhor, sois diretamente a origem de todas as afirmações védicas, e compreendendo-vos, todos podem gradualmente passar a compreender tudo. Sois diferentes da luz do Brahman e do Paramatma. Entretanto, não sois diferentes dele. Tudo emana de vós. Na verdade, sois a causa de todas as causas, o Senhor Vishnu, e a luz de todo conhecimento transcendental. Adhyatma Dipa é a lâmpada do conhecimento transcendental. Então aqui ela está, Devaki está mostrando realmente a posição de Krishna como o próprio Senhor Supremo. Então está dito que ele, como Bhagavan, a suprema personalidade da divindade que está aparecendo aqui para um propósito, para uma lila, de se tornar um objeto para a sua lila
de entrar dentro dos limites dos sentidos e da mente dos seres condicionados para purificá-los. Então, aqueles que, por fé, reconhecem que este Senhor Supremo, apesar dele estar aqui palpavelmente presente, ele está além disso tudo e ele não está sujeito a essas leis que criam as pérsulas nas máscaras dentro deste mundo material. Ou seja, a personalidade dele é completamente transcendental. Então aqui ele diz que ele é diferente do Brahman e do Paramatma, porque esse verso do Srimad Bhagavatam tem a base de toda a filosofia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o verso Vadanti tatatva viratarya gyanamadvayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Os videntes da verdade, aqueles que realizaram a verdade com sua visão espiritual, com a sua visão de samadhi, puderam entender que essa verdade é não dual. Eles entendem que é uma única realidade, mas ainda assim essa realidade ela é descrita às vezes como o Brahman, outras vezes como o Paramatma, outras vezes como o Bhagavan. Então significa que ela é uma e muitas ao mesmo tempo. Então essa pluralidade da forma de Deus, ela é condizente da sua plenitude. Significa que ele pode se manifestar de todas as formas, impessoalmente como o Brahman e também pessoalmente como o Paramatma em relação a esse mundo, como Deus que cria, que mantém este mundo e que vem salvar como Guru, Paramatma, e também como Bhagavan, a personalidade suprema, plena de qualidades, de opulências ou de doçuras, que é o objeto do amor e a devoção da alma. Pela realização de Brahman, nós que temos as mesmas qualidades de Deus. É dito que o Senhor Supremo, ele não é feito ele é nirguna. Ele não é feito das qualidades materiais. E as pessoas confundem, pensam que ele não tem qualidade nenhuma. As qualidades dele não são as qualidades da matéria. Ele tem qualidades espirituais, ele tem qualidades arquetípicas que se manifestam, que se refletem neste mundo. Então, Satchidananda é a natureza dele de eternidade, Sati, consciência, e Ananda, bem-aventurança. Então, a alma também tem essas qualidades. Ele tem essas qualidades em plenitude, a alma tem uma proporção que lhe é condizente, mas ninguém tem plenamente as qualidades divinas. Pelo fato de nós termos essas qualidades, mas essas qualidades divinas que a alma também partilha, só podem ser manifestas quando ela se abriga no Senhor, na sua energia espiritual de Yoga Maya. Existe uma Shakti que manifesta toda a variedade, toda a diversidade, todas as emoções, toda a consciência no plano espiritual. Só quem está em yoga, quem está completamente em comunhão, em consciência de Krishna plena. Porque quando nós não estamos aí, esta Yoga Maya, esta energia espiritual, ela só se manifesta na forma de sua sombra, que é chamada de Mahatmaya, a energia material. A energia material, a entidade viva, ela não pode compreender. Mas quando nós, com conhecimento espiritual, podemos entender que que somos almas espirituais eternas, realizamos a nossa natureza diminuta, que seja de sat, de eternidade. Quando nós podemos entender que todo conhecimento que nós podemos ter, toda lembrança, todo esquecimento vem dele, e ele como a fonte disso é o Paramatma. Krishna explica na Bhagavad Gita, Sarvasya Chaham Hridi Samrito. Eu estou sentado no coração de todos, e de mim vem todo conhecimento, de mim vem todo esquecimento, e também de mim vem toda lembrança. Então, o aspecto de Brahman é o aspecto ontológico existencial dele, que é realizado por Jnana, por Viveka, pela discriminação do Netine, isso não é, pela discriminação entre o que é eterno e o que é temporário. A pessoa chega num ponto, ela tem um gestalt, uma iluminação, entende?
eu sou real e, portanto, eu também sou como ele. Toma assim, mas essa igualdade, ela não é absoluta, como está dito aqui. Nós somos... o Brahman é diferente dele, porque ele não é só o Brahman, ele é também Bhagavan e ele também é Paramatma. Então, apesar de ele ter essa distinção, todas elas são a mesma coisa. Todas elas não são separadas um do outro. Do ponto de vista de Deus, não. Do ponto de vista da nossa compreensão, sim. Se nós nos aproximamos dele pelo Jnana, nós realizamos Brahman apenas. Se nós nos aproximamos dele pela yoga, meditação, purificando a nossa consciência, para que ele manifeste no coração, vemos que ele é como Paramatma. E se nós nos aproximamos com ele pelo amor, pela devoção, pela rendição completa, Ishvara Pranidhana, completamente rendendo a nossa, ele tudo aí ele, pela graça, manifesta o seu aspecto mais confidencial, que é a sua personalidade suprema. Então, por isso, que nesse sentido, esse verso Bhagavad diz que apesar dele, a personalidade dele ser diferente do Brahman, do Paramatma, ao mesmo tempo, não, porque tudo isso é aspecto dele, não são diferentes. Tá bem? Então acho que podemos ver agora o último Adhikarana para acabar o capítulo, não? Então dá tempo ainda, entrando uma meia hora aqui. Então o Adhikarana 10, ele é chamado Artantara Adhikaranam, tá? Que é algo diferente. Existe algo diferente. Então a tese, o Vishaya é esse. No Chandogya Upanishad há a seguinte afirmação: Akasho avainamarupayor nirvahitatiyad antaratad brahma tadamritam saatma. O éter é o criador dos nomes e formas. Este éter exterior se expande sem limites. Esse éter é eterno. Esse éter é o Atma, é o si mesmo. Chandogya Upanishad 8.14.1. Então, com isso surge uma dúvida, surge uma questão. Aqui a palavra Akasha, céu ou éter, espaço, né? Se refere ao Diva, libertado do cativeiro de repetidos nascimentos e morte, ou se refere ao Senhor Supremo. Tá? Então, tendo em vista essa dúvida, a quem está se referindo essa palavra éter neste verso do Chandogya Upanishad? Então, Purvapaksha, o argumento oposto surge a este. Indica a alma liberada, que também é descrita em uma condição que antecede a liberação. As escrituras afirmam: Ashvaiva Romani Vidhuya Papam. Assim como um cavalo sacude a sua crina, eu me livro dos meus pecados e me liberto. A palavra Yadantara, que está dentro desse verso da tese, não, indica claramente Mukta Jiva, a alma que se libertou de todos os nomes e formas. É isso também porque a frase, o criador de nomes e formas, poderia se referir ao Jiva, antes de sua libertação. A palavra Akasha aqui tem o sentido de refulgência. Tudo então indica que aqui éter refere-se ao Jiva liberado. As palavras Tad Brahma, Tad Amritam, ele se expande sem limites, ele é eterno, descreve as qualidades obtidas pelo Jiva ao libertar. Então por isso está querendo dizer que este éter ali é esse si mesmo, é o Atma, mas o Atma não o Paramatma, mas sim o Jiva. Tá? Então com isso, Vyasadeva vai nos dar a conclusão, ele vai nos dar 2 aforismos, tá? Na verdade 2 não,
São 3 aforismos. Temos 3 aforismos aqui. 3, acho que 4. 1, 2, 3. 3 aforismos. O primeiro é esse. Akashur tantaratwadi vyapadesha. Akasha é o espaço, éter. Atha, sentido. Antaratwa, a diferença de adi, começando com vyapadesha, pela descrição. O éter, pela descrição em sua diferença, ou seja, o éter é Brahman, pela descrição dele em sua diferença dos outros. Ou seja, o contexto que este verso do Upanishad fala, ele descreve o éter em outro contexto. Então você não pode querer... Esse é o ponto que eu estava falando no começo da aula. Nós vamos ver o Samamvaya. Qual o contexto que esses versos... As pessoas não podem pensar que elas vão pegar um texto das escrituras, do Bhagavad Gita, e no dicionário traduzir. Você não pode traduzir assim. Os sentidos, eles não podem ser descontextualizados de toda a situação. Então, por isso que esse verso está dizendo aqui que o Chandogya Upanishad afirma que os nomes e formas evoluem de Akasha. E este Akasha é o próprio Senhor Supremo, e não os divas que estão sujeitos aos nomes e formas. Os divas não produzem os nomes e formas, estão sujeitos aos nomes e formas, em seu estado condicionado, e que se libertam deles em seu estado liberado. Tá? Então, para explicar melhor isso, nós vamos poder conversar melhor, vamos ver agora os versos de Srimad Bhagavatam. Então nós temos aqui o verso do sexto canto, tá? Capítulo, deixa eu ver, o capítulo 16, o sexto canto, deixa eu dar uma olhada aqui. Então no capítulo 16, ele fala sobre, naquela parte em que o rei Chitraketu se encontra com o Senhor Supremo, tá? Então aqui, e neste verso, quem está falando é Narada Muni, tá? E Narada Muni, ele vai descrevendo aqui a posição da alma, tá? Então, vamos ver aqui o verso. Vachasya parate prapya yaeko manasasaha anamarupas chimatra sogyana sadasat paraha. As palavras e a mente da alma individual não podem aproximar-se da suprema personalidade da divindade. Os nomes e formas materiais não são aplicáveis ao Senhor, que é inteiramente espiritual e está situado além da concepção de formas grosseiras e sutis. O Brahman impessoal é outra de suas formas, que ele, por seu beneplácito, nos proteja. Então, vamos ver o próximo verso também, na mesma sequência, esse é o verso 21 e agora o 23. Yannas prishanti navidur manobodindriyasabaha antarbahishcha vitatam vyomavatam natusmyaham. Ó Brahma, desculpe, o Brahman Supremo emana da Suprema Personalidade da Divindade e expande-se como o céu, que é o éter, que é o Akasha. Embora não seja tocado por nada material, ele existe dentro e fora de tudo. Entretanto, a mente, a inteligência, os sentidos e a força vital, o prana, não pode tocá-lo, nem conhecê-lo. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Então aqui está deixando bem claro aqui, nesse verso, que este prana, este Akasha, o prana do outro, esse Akasha, essa refulgência, é a refulgência do Senhor Supremo, tá? E aquela refulgência que expande-se de seu corpo, tá? Então, complementando essa ideia desse Adhikarana,
Vamos ver o segundo sutra. Shushupti utkranti vedena. Shushupti, no sono profundo sem sonho. Utkranti e na morte. Vedena, pela diferença. Tradução: pela diferença presente na morte e no sono profundo. Tá? Então, ou seja, as Upanishads declaram que o Senhor Supremo é diferente do Jiva, mesmo durante o sono profundo, Sushupti, ou na hora da libertação. Porque algumas pessoas falam que quando você está no sono profundo, é a mesma coisa quando você está fundido em Deus. E aí você dizer que você é Ele, mas aqui está bem claro que mesmo nesse estado que a consciência da individualidade da alma não se manifesta, a diferença está sendo mantida pelo Senhor Supremo. Então, o verso do Srimad Bhagavatam, vamos ver agora o verso no capítulo 11, né? Que trata deixa eu ver, são 2 versos no capítulo 11, tá? É o 39 e 40. Então, esse contexto deste verso, 2 versos que nós vamos ler aqui, é quando o rei Nimi, ele se encontrou com um grupo de sábios chamados Yogendras. Então ele está indagando sobre a questão de moksha, de como se libertar da ilusão material. Então os Yogendras vão instruí-lo. Então aqui nós temos o verso que um dos Yogendras, que é chamado de Sri Pipalayana. Então, Sri Pipalayana, ele vai estar instruindo o rei Nimi sobre a questão do processo de se libertar. Então, o verso, vou ler os 2 versos. Andeshu peshishu tanushu avinisteshu pranohi jivan upadavanti tatra Saneyarindragani cha prasupte utashta ashayam riteta danusmritina. A alma espiritual nasce dentro do mundo material em muitas espécies de vidas diferentes. Algumas nascem de ovos, outras de embriões, outras de sementes de plantas e árvores e outras da respiração. Porém, em todas as espécies de vida, o prana, o ar vital, permanece imutável e segue a alma espiritual de um corpo para outro. Da mesma maneira, a alma espiritual é eternamente a mesma, apesar da sua condição de vida material. Temos experiência prática disso. Quando estamos absortos em sono profundo, sem sonho, sem sonhar, os sentidos materiais tornam-se inativos. E até mesmo a mente e o falso ego fundem-se numa condição dormente. Mas embora os sentidos, a mente e o falso ego estejam inativos, a pessoa, ao acordar, lembra-se que ela, a alma, estava dormindo tranquilamente. Então esse estado de sono chamado Sushupti, que é o sono profundo, é aquele sono que descansa, né? Porque geralmente quando você sonha, a mente, a inteligência e o ego estão ativos, então você acorda psicologicamente cansado, não? Por isso que tem pessoas que não conseguem dormir profundamente, elas vão praticar yoga e assim elas vão aprender shavasana, relaxamento consciente, para compensar a incapacidade de nós no sono ficarmos em sono profundo. Então por isso então isso o yoga ele tem esse grande benefício em ensinar o relaxamento para que então aqui esse verso maravilhoso, muito instrutivo, explica o que acontece. Então da mesma forma, a alma, quando ela está liberada, igual como ela está no sono profundo, ela ainda está presente, ela existe. Assim como no sono profundo, nós temos consciência que estamos dormindo tranquilamente, dormindo profundamente. Então a pessoa, apesar dela
não está manifestando, aquele estado de consciência, que é um estado de consciência que ela está desligada, ela tem consciência que ela estava desligada. Tá? Então o próximo verso é Yarhyabjanabhachari Sharnayuru Bhaktya Chetu Malani Vidhame Guna Karmajani Tasmin Vishuddha Upalabhyata Atma Tattvam Saksha Yathamala Drisho Savitri Prakasha. Quando alguém se ocupa seriamente no serviço devocional à personalidade da divindade, fixando os pés de lótus do Senhor em seu coração como a única meta da vida, ele pode destruir os inúmeros desejos impuros alojados no coração como resultado de seu trabalho fruitivo anterior, dentro dos 3 modos da natureza material. Quando o coração se purifica dessa maneira, pode-se perceber diretamente que tanto o Senhor Supremo como o próprio Eu são entidades transcendentais. Assim a pessoa se torna perfeita em compreensão espiritual através da experiência direta, assim como alguém pode ter experiência direta do brilho do sol através de uma visão normal e saudável. Então aqui, nesse verso está deixando bem claro, né, que essa diferença, existe claramente uma diferença entre a alma individual e o Senhor Supremo, que foi elucidada pelo exemplo do sono profundo. Também, então o estado de libertação também, onde a pessoa se desliga dos modos da natureza material, essa diferença entre a alma suprema e a alma individual também permanece. Então, para isso, nós vamos ler agora o último aforismo desse Adhikara, deste capítulo da aula de hoje, que é o Patyadi Shabdebhyaha. Pati, o Senhor, Adi, etc., outros, Shabdebhyaha, pelas palavras. Por palavras como o Senhor e outras. Então, pela presença dessas palavras e outras. As almas liberadas não podem ser idênticas ao Senhor Supremo, que é Pati, o mestre de todas as entidades vivas. Então, verso do Srimad Bhagavatam, nós temos aqui 2 versos do 7º canto do Srimad Bhagavatam. Este capítulo do Srimad Bhagavatam, 7º canto, ele fala sobre ele está falando sobre os planos de Hiranyakashipu, que é um grande demônio, um grande asura, para tornar-se imortal. Hiranyakashipu, ele quis enganar os deuses e praticou austeridades, tapástias, para poder assim incomodar a ordem do prana universal. Controlando o prana individual, o yogi pode afetar o prana cósmico, e portanto os deuses tiveram que vir. E o Senhor Brahma veio para satisfazer seu desejo e ele pediu imortalidade. Mas só que ele não recebeu imortalidade porque os deuses não são imortais. Tá? Mas vamos ver. Então aqui, Narada Muni, nesta parte do Srimad Bhagavatam, está instruindo Yudhishthira Maharaj. Certo? E portanto ele descreve um momento em que Hiranyakashipu, depois de receber as bênçãos de Brahma, como Brahma não podia te dar imortalidade, ele satisfez vários desejos, como não ser morto nem de dia, nem da noite, nem dentro do palácio, nem fora do palácio, por nenhum homem, por nenhum animal, por nenhuma arma. Então ele achava que com essas bênçãos todas ia fazer com que ele não morresse de jeito nenhum, porque ele tentou ver todas as condições proibitivas e ele esqueceu uma, que é o Senhor Supremo, que em última análise ele decide tudo e ele tem formas inconcebíveis, e o Senhor Supremo assumiu uma forma inconcebível para matar o demônio e não quebrar a promessa que Brahma tinha feito. Então aqui, quando Hiranyakashipu recebe a bênção de Brahma, ele muito satisfeito, ele começa a glorificar, a bajular o Senhor Brahma, né? Colocando E. Então ele descreve o Senhor Brahma com qualidades que são de Vishnu. E que só Brahma manifesta as qualidades porque ele está
agido em nome do Senhor Supremo, mas Hiranyakashipu não reconhece isso, e, portanto acha que foi Brahma que deu esse poder para ele, porque Brahma tem. Então ele começa a Hiranyakashipu começa a falar, e ele falou esses 2 versos para o Senhor Brahma. São 2 versos que, apesar de estarem sendo dirigidos a Brahma, eles se referem ao Senhor de Brahma. Porque Brahma só tem poder porque aquele poder lhe é dado. Então, uma pessoa que é materialista, ela não consegue entender, ela vai valorizar uma pessoa poderosa, pensando que aquela pessoa tem aquele poder, mas uma pessoa iluminada sabe, não, aquela pessoa, ela recebeu aquele poder de Deus. Então, apesar de Brahma ser delegado e ter as qualidades divinas para executar o Senhor Supremo, ele não é o Senhor Supremo, mas ainda assim, Hiranyakashipu entendeu essas qualidades e, portanto, está glorificando aqui o Senhor Supremo indiretamente através do Senhor Brahma. Então ele vai falando assim: Tuam ishi she jagatatu shascha pranena mukena pati prajanam chitasya chitairmana indriyanam patirmaham bhuta guna shayeshaha. Vossa onipotência, sendo a origem da vida neste mundo material, é o mestre e controlador das entidades vivas, móveis e imóveis, e tu lhes infundes a consciência. Mantens a mente e os sentidos funcionais e cognoscitivos, e portanto és o grandioso controlador de todos os elementos materiais e suas qualidades, e és o controlador de todos os desejos. Eva kaloni mesho jananam ayulavadya vyayaikshinnoshi kutashtatma paramestya jomahans twang jivala lokasya sajiva atma. Ó meu Senhor, vossa onipotência está eternamente desperto, vendo tudo o que acontece. Como o tempo eterno, reduzes a duração da vida de todas as entidades vivas, fazendo influir nela suas diferentes partes, tais como os momentos, segundos, minutos e horas. Entretanto, és imutável, repousando em um lugar como a super-alma testemunha e Senhor Supremo, o não nascido e onipenetrante controlador, que é a causa da vida de todas as entidades vivas. Então, com isso se encerra esta parte do Vedanta Sutra, do nosso estudo, que nós vamos retomar depois nas próximas semanas, tá? E este verso aqui, ele deixa bem claro que todos esses lugares dizem que realmente o Senhor ele é o Senhor de todas as entidades vivas, e que as almas liberadas não pode ser igual a Ele, que é o mestre de todas as entidades vivas. E aqui, nesse caso, é interessante, nós vemos às vezes no Srimad Bhagavatam, existem falas de seres que são asuras, como por exemplo o caso de Vritásuara, que nós vimos aqui no caso de Hiranyakashipu, que demonstram como se eles fossem iluminados, que eles entendessem a posição do Senhor Supremo. Tá? Isso porque nós temos que entender que quando o Senhor Vishnu encarna nesse mundo material, ele traz o séquito dele. Às vezes, então ele tem que até trazer associados para fazer o papel de advogado do diabo, para que ele possa mostrar sua grandeza. Então por isso que às vezes até mesmo seus grandes devotos encarnam como esses asuras para que eles possam levantar a bola e o Senhor Supremo chutar. Tá? Então, acho que nós temos ainda uns 15 minutinhos da hora do fim da nossa aula. Então vamos ver se alguém fez perguntas. Espero que dessa vez alguém tenha se apresentado. Tá? Vamos ver se... Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Entendi. Hare Krishna, Rico. Olha, ele fez uma pergunta rica. Em outras eras, o Senhor Krishna e seus discípulos vinham para matar os demônios. Mas nessa era de Kali,
ele vem para converter os asuras. Em Kali Yuga, qual arma que a suprema personalidade de Deus usa para converter as pessoas de mentalidade demoníaca? Então, por isso, na verdade, é uma pergunta muito interessante, muito importante. Obrigado. Que em Kali Yuga, o Senhor vem como Chaitanya Mahaprabhu. Assim como Krishna veio também no começo de Kali Yuga, tanto a encarnação de Krishna como de Chaitanya Mahaprabhu não estão na categoria de encarnação de Vishnu. Porque Vishnu é a manifestação de Paramatma que vem para proteger o Dharma, matar demônio, acabar com tudo. Então essa é a função deles. Krishna, ele é o chefe. Ele mesmo se expande em formas de servo dele para fazer isso. Ele se mantém o direito de desfrutar. Então por isso que Chaitanya Mahaprabhu é considerado a encarnação mais misericordiosa, porque ele não exibe este papel de ficar matando o demônio e etc. Por quê? Se ele tivesse que matar demônios, ele teria que matar todo mundo, porque em Kali Yuga todo mundo tem. É dito que em eras anteriores os demônios viviam em universos diferentes, depois em sistemas planetários diferentes, depois em continentes, em países diferentes. E agora em Kali Yuga eles moram no mesmo corpo. Então nós temos aqui, a nossa consciência tem um demoninho ali e o outro anjinho ali. Então nós temos esse conflito. Chaitanya Mahaprabhu é descrito como Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratisha, a encarnação mais misericordiosa de Krishna, que ele está dando gratuitamente amor por Deus. E está descrito no Srimad Bhagavatam que em Kali Yuga o Senhor Supremo viria, mas ele não viria negro como Krishna e Vishnu vêm. Ele viria dourado, com o espírito da sua energia de amor, que é Shrimati Radharani. E ele viria com suas armas, que são seus associados. Então a arma que Chaitanya Mahaprabhu trouxe é os santos nomes. Porque os nomes de Krishna não são diferentes de Krishna. E portanto, quando nós podemos cantar puramente os nomes de Krishna, nós já nos situamos na nossa posição constitucional. Mas como nós não conseguimos cantar puramente, nós não ascendemos de imediato para a nossa posição constitucional. Como nós ainda temos uma atitude de ofensa, cheio de contaminações, nós apenas somos beneficiados pelos santos nomes na forma da sua sombra. Então a sombra do seu santo nome tem o poder de purificar, e quando a pessoa se purifica, pode cantar os santos nomes. Então, este purificar é exatamente acabar com essa natureza de asuras que nós temos, de querer ser independentes e desfrutar desse mundo. A característica do asura é que ele quer tomar o lugar de Vishnu, o lugar de Deus. Então nós, de vez em quando, temos essa mentalidade. Então, quando nós cantamos os santos nomes de Krishna, em Kali Yuga, a arma que destrói a nossa natureza demoníaca é os santos nomes de Krishna. Cantando com fé ou sem fé. Se você canta com fé, você alcança amor por Deus. Mas se você canta sem fé, você se purifica. E um dia você pode ter fé, e aí você alcança a perfeição. Então em Kali Yuga, o movimento de sangue de Chaitanya Mahaprabhu é o movimento que realmente veio não para matar os asuras, mas matar a mentalidade assúrica, que nessa era de Kali Yuga, porque somos impuros, nós estamos toda hora nos associando com essa mentalidade tamásica, assúrica, e às vezes assumimos essa natureza. Então, por isso o movimento de Sankirtan, o processo de cantar o Mahamantra, então, a potência do Mahamantra, aquele mantra que liberta a mente desse condicionamento, porque é o nome de Deus. O Senhor encarna em Kali Yuga com seus santos nomes, e Chaitanya Mahaprabhu veio trazer essa encarnação sonora do Senhor Supremo e tornar acessível a todos. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, né, Rico? Toda vez tem mais outro. Então, Jefferson, está falando uma pergunta. Reverência do Karchakshi. Os sadhus que existem hoje na Índia fazem algum sacrifício para viver mais tempo? No livro de Prabhupada ele fala de sadhus que têm idade inimaginável. Sim, é possível pelo processo de yoga
Os yogis têm técnicas de yoga que você pode reverter o processo, você ter um controle e expandir a respiração em níveis inconcebíveis para nós e, portanto, o tempo de vida das almas deste mundo, ele é contado pelo número de respiração. Então, quando você desenvolve uma plena consciência, um pleno controle do pranayama, você consegue absorver o prana sem respirar o ar e, portanto, seu tempo de vida diminui, aumenta incrivelmente. Então, é possível pessoas fazerem. Certamente, os devotos de Krishna, os Vaishnavas, não estão preocupados nessas técnicas, porque a gente sabe que a vida nesse mundo material, ela é problemática. O importante é nós nos prepararmos aqui para a nossa vida espiritual, mesmo nessa mesma vida, mesmo que por isso, e ao mundo alcançar o estágio de vida espiritual, você pode ainda estar vivo, é um estado de consciência, tá? Então, nesse sentido, os devotos não se preocupam tanto porque eles se colocam na mão do Senhor Supremo, tá? Então essa dependência. Por isso Krishna explica no Bhagavad Gita que ele é imparcial com as pessoas. Ele deixa que as pessoas recebam o resultado, o mérito de seus próprios esforços. Mas aquele que se rende completamente ele toma conta pessoalmente. Então por isso que os Vaishnavas não estão preocupados com essas técnicas de siddhis, perfeições místicas de yoga, que é possível sim, é muito difícil. Mesmo em épocas anteriores é difícil, né? Qualquer pessoa que consegue praticar essa austeridade, controlar os prana, controlar a respiração, então na verdade são técnicas muito complexas, mas sim, existem. O Prabhupada mesmo falar que alguns Kumbamela, né, porque o Prabhupada falou Kumbamela, e o Prabhupada ela apontava, esse yoga aqui tem mais de 200, 300 anos, tem pessoas que conseguem viver isso, os yogis alcançam, eles vivem como Matusalém, né? Então é pelo processo do pranayama, pelo quanto você consegue chegar num nível de não só viver de prana, como também praticamente não respirar e absorver o prana ainda assim, e assim você mantém vivo. É o que Hiranyakashipu fez, ele conseguiu fazer isso e mantinha a vida durante 10 mil anos praticando austeridade, e ele abalou o prana universal quando ele controlou isso. Sim, é possível, mas é raro. Tá? Como não vai ter mais pergunta, você deixasse um comentáriozinho, uma crítica, pode meter o papo dessas aulas do Vedanta Sutra do Srimad Bhagavatam, você pode colocar aí embaixo para mim poder corrigir alguma coisa, para que a gente possa continuar esse estudo, podendo fazer melhor, e a opinião de vocês, se vocês estão gostando, não estão gostando, o que é que vocês acham, tá bom? Mas obrigado então, boa noite, Hare Krishna.